Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Questões de Família desta segunda-feira, a gente dá continuidade àquela série especial que a gente começou aqui em outubro, né? Dedicada ao mês das crianças. A gente fala de direitos e deveres envolvendo a criança e o adolescente no Brasil. E hoje vamos falar de adoção. Bom dia, Zedu! Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Quem pode adotar e quem pode ser adotado no Brasil hoje? Vamos lá, Fernanda. Bom, vamos começar, né? Quem pode adotar? Qualquer pessoa capaz, né, na plenitude dos seus direitos, que queira exercer a paternidade ou a maternidade. Não precisa ser um casal, tá, Fernanda? Você pode fazer a adoção de forma individual. Evidentemente que isso traz algumas implicações, isso coloca sempre um questionamento, uma atenção maior, porque dentro de uma estrutura social, dentro da nossa cultura, o mais comum é que um casal ou uma família, né, busque uma adoção, mas não quer dizer que seja proibido. Essa família, Fernanda, inclusive, não é necessariamente formada por um par heterossexual. As pessoas homossexuais também podem adotar, não há nenhuma restrição legal com relação a isso. Enfim, qualquer pessoa que queira exercer a paternidade ou que queira exercer a maternidade, que queira trazer um elemento novo para sua família, pode adotar, desde que não haja alguma restrição ou qualquer coisa que é feita, que a apuração é feita numa investigação pelos funcionários, né, pela equipe multidisciplinar das varas de infância e juventude. Se constatar que aquela pessoa é boa para aquela criança, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E agora tem que ter uma diferença de idade entre o adotado e quem adota? Sim, tem que ter uma diferença de idade, porque tem que ser uma diferença de 16 anos, se eu não estou muito enganado, Fernanda. Isso. 16 anos. E por que tem que ter essa diferença de idade? Para que você não adote, em vez de um filho, um irmão, né? Você tem que transpor uma geração, não é? Sim. Então, vai acabar fazendo essa distinção, esse requisito, né? A lei vai estabelecer um requisito, assim, para que não confunda a geração, para que você tenha realmente o exercício da paternidade ou da maternidade. Isso evita uma série de problemas, né? Isso aí. Eu acho inteligente quando cria essa espécie de restrição. Zedu, e o processo de tramitação em si, como funciona? Vamos explicar. Muita gente reclama da demora da adoção e tal. Primeiro, Fernando, que isso não pode ser muito rápido também. Adoção não é você ir a um restaurante self-service ou a um fast food qualquer e consumir um produto. Não é bem assim que funciona. É um exercício de busca, de estabelecimento de uma paternidade ou de uma maternidade, mas lembrando aquilo que a gente já falou aqui no começo dessa série. Em qualquer ação envolvendo crianças e adolescentes, o interesse princípio, aquele interesse fundamental que tem que ser observado, é o da criança, é o que a gente chama do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, sempre o foco é a criança. E aí, como é que faz? Vamos lá na prática, como é que a gente vai resolver o processo de adoção. Primeira coisa é você procurar a vara de infância e juventude da sua comarca, da sua região, e fazer o seu cadastro no SNA, é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Você vai fazer um cadastro, vai apresentar uma documentação, vai ser submetido a uma pesquisa social, um estudo biopsicossocial. Então vamos tentar dar um passo a passo. Primeiro passo, fazer o pré-cadastro de pretendente no Sistema Nacional de Adoção. Você pode começar a fazer esse pré-cadastro até no site do CNJ. Vou passar o endereço aqui, www.cnj.jus.br/SNA.
Lá você vai buscar, vai fazer o preenchimento das suas qualificações, né? Apresentar a numeração de documentos, enfim, vai fazer um cadastro e vai aguardar depois, que vai ser uma outra entrevista que vai acontecer na Vara de Infância e Juventude. Mas você pode ir direto na Vara de Infância e Juventude, do seu interesse, apresentando toda a sua documentação. Quais são esses documentos? Comprovante de residência, certidões negativas de processos criminais, enfim, que atestem a sua boa conduta, exames de saúde para saber se você está bem de saúde, enfim, vai levar toda a documentação. É importante dizer o seguinte: cada localização pode exigir um documento ou outro, e mesmo depois de apresentada toda essa documentação, o Ministério que atua nesses processos pode pedir alguma documentação complementar, tá, Fernanda? Vai apresentar esse documento e aí vai ter um número de processo de habilitação. O que você vai fazer depois disso? Você vai esperar, porque você vai ser submetido a uma entrevista inicial. Vai começar uma avaliação técnica que vai incluir estudo social e estudo psicológico. É muito importante saber se o pretendente está em condições efetivamente de fazer uma adoção, porque uma adoção é irreversível, é uma paternidade, é uma maternidade. Aliás, Fernanda, mesmo na paternidade, na maternidade biológica, a gente deveria ser submetido a uma avaliação, não é? Porque tem tanto pai biológico e mãe biológica aí que aprontam com os próprios filhos, que talvez fosse interessante até que essa avaliação fosse feita também com esses pais, não é? Não estavam prontos para isso, né? Ou pelo menos menos inaptos, né? Porque infelizmente a gente vê uma quantidade muito grande aí de pais e mães biológicos que não entendem o que é a paternidade, o que é a maternidade. Bom, passou essa avaliação inicial, você vai fazer um curso. É um curso que vai abordar, né, as questões, vai abordar como é que é o processo de adoção, as expectativas, o que é, o que não é. Esse curso pode ser feito presencialmente ou feito online. Cada lugar vai definir se oferece o curso presencial ou se vai remeter lá para o CNJ ou para a página do próprio tribunal, dependendo da situação, para fazer esse curso. Algumas comarcas, algumas regiões, Fernanda, costumam exigir esse curso até mesmo antes da pessoa entregar a documentação. Por quê? Porque tem muita gente que faz o curso, chega à conclusão de que não era bem esse o propósito de vida dela e desiste. Então, esse curso serve inclusive para isso, é uma espécie de filtragem também, tá? Porque ali a pessoa pode se deparar com uma situação: eu pensei que a adoção fosse isso, mas não é bem isso. Então o curso é bastante interessante também. E aí, depois que fez a avaliação dos assistentes sociais, dos psicólogos, depois que o Ministério Público se manifestou, aí você vai receber uma sentença judicial de homologação da sua habilitação. O que essa sentença vai dizer? Vai dizer o seguinte: olha, você está apto a entrar na fila para adoção. E aí você vai para o Cadastro Nacional de Adoção e vai dizer o que você pretende para aquela adoção. Vai dizer se há algum tipo de etnia preferida, se pode ser grupos de irmãos, se você aceita receber grupos de irmãos ou não. Enfim, todas as expectativas em relação ao filho ou filha que você pretende ter, você vai preencher um formulário lá e vai entrar nesse cadastro, que vai buscar oferecer a você o perfil desejado, o que nem sempre é possível, Fernanda. E aí talvez esteja o maior gargalo da adoção no Brasil. Por quê? Porque quando você cria uma expectativa em relação a uma criança, geralmente você reduz a possibilidade de ter uma criança que corresponda efetivamente àquele perfil, não é? Isso é uma questão lógica. Então, parece uma criança lá que está apta para ser adotada. Porque, Fernanda, é importante a gente lembrar também o seguinte, que assim como você é submetido a um processo de habilitação,
A criança, para ser adotada, ela tem que submeter a um processo de destituição do poder familiar, porque o adotante, o pai, a mãe adotante, vão substituir o pai e a mãe biológico no poder familiar. Então a criança não pode ter o poder familiar sendo exercido por uma outra pessoa. Esse poder familiar tem que ser destituído para que ela possa ser liberada definitivamente para adoção, tá? E aí, enfim, depois de feito isso, encontrado uma criança ou adolescente com um perfil que você aceite, aí sim você vai ser chamado na vara de infância e juventude, vai ser entregue aquela criança ou aquele adolescente, dependendo do caso, ou grupo de irmãos, se for o caso, e aí você passa por um estágio, e note bem, Fernanda, muita gente se engana, acha que o estágio é um test drive para o pai. Não é isso que a lei determina, não. Esse estágio é para saber se a criança vai se adaptar aos pais, e não o contrário. Você não tem essa coisa de devolver criança, não. Depois que você foi lá e pegou aquela criança, você assumiu a paternidade de imediato. O estágio não é para os pais. O estágio é para a criança saber se está adaptada ou não. Isso aí. E aí sim. Zedu, segura aí. Família. Nessa reta final aí, vamos só para o Repórter CBN e a gente volta para fechar aí o nosso tema. Perfeito. Estou de volta com o nosso CBN Vitória. Segunda-feira é dia de questões de família, participação do comentarista Josué Eduardo Coelho Dias. A gente está falando sobre quem pode ser adotado e quem adota no Brasil, né? E já explicávamos aqui com base no Conselho Nacional de Justiça quais são os trâmites desse processo, né, Zedu? Exatamente. Estamos tentando passar aí de uma forma bem simplificada, né, para as pessoas entenderem. Agora, Fernanda, deixa eu te falar mais uma coisa aqui que eu acho interessante. Estava dando uma olhada aqui. O site do CNJ tem uma parte muito interessante para orientação, tá? Na verdade, na própria biblioteca digital do CNJ. Tem uma guia de utilização do Sistema Nacional de Adoção para as pessoas que quiserem já entender como é que funciona. Está lá, ó, bibliotecadigital.cnj, lá dentro do site do CNJ, consegue a cartilha para adoção, consegue um monte de documentos relacionados à adoção. É só entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, que vai encontrar muito material já para ir se preparando, enfim, pegando essas informações, né, para fazer uma boa escolha, porque não é uma brincadeira, né, Fernanda? A adoção não é uma brincadeira, é uma escolha séria, né? A adoção é paternidade e maternidade, né? É isso aí. Ô Zedu, e aí a gente finaliza com, a partir do momento, né, que a gente entra numa fila, esse telefone pode tocar a qualquer momento, e aí você tem uma lista de itens lá que você preenche, ou não tem mais isso, e como que é esse encontro da criança ou do adolescente com essa futura família deles? Fernanda, uma vez eu participei de um encontro desses. Eu brinco dizendo que eu assisti um parto. Eu assisti a um parto. Foi uma coisa assim, emocionante. Eu estava na vara de infância e juventude fazendo até uma outra coisa que não tinha nada a ver, e a juíza me chamou para ver, para assistir. Eu não sabia o que era. Aí eu vi que entrou um casal e logo depois entrou uma das assistentes sociais com uma criança no colo e entregou para aquele... Olha, eu estou falando e estou arrepiando aqui. Entregou aquela criança para aquele casal que estava lá. É o nascimento de uma nova família, é emocionante, é sensacional. Eu nunca mais tive contato com aquelas pessoas, até por conta da descrição que envolve todo o processo, né, do sigilo, mas eu posso garantir que é um momento muito importante, muito significativo. E mais do que isso, né, o começo de uma nova vida para todos os envolvidos. Então, fica aí a recomendação. Se você quer ter um filho, qualquer que seja o seu motivo, a adoção é um caminho muito interessante
e pode mudar a vida de muita gente, inclusive a sua, viu? Muito bom. Adorei, Edu. Te espero na próxima segunda, viu? Estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir.